Bom, então voltando aqui, vamos fazer esse exemplo aqui. Opa. Ih, minha câmera não está ligando. Bom, enfim. Vamos fazer esse exemplo aqui. Será que aconteceu? Não sei, minha câmera não está ligando. A câmera permitindo. Eu, hein? Bom, vai sem câmera mesmo. Então, o exemplo aqui é o seguinte. Ele está falando aqui retrofit Francis, né? Então é uma turbina que já existe e aí está sendo feito um estudo detalhado para otimizar uma turbina de Francis que já existe, né? Então essa nova turbina ela tem que atender a algumas condições que já estão pré-estabelecidas na, na montagem atual, né? Que está dizendo aqui, ó, para se encaixar, né, de forma apropriada no dispositivo atual. Então, o raio interno, ele está usando R2 aqui, né? Aqui está ao contrário, né? Aqui, na verdade, é outlet R2 e inlet R1. Então, o está escrito ao contrário aqui, né? Então, R2, 2,5 metros e o R1, 1,77, né? Aqui o R2 e o R1. A espessura de 0,914 metros na entrada da turbina, né? Tá certo. Inlet é porque entrada, né? Não, tudo bem, então tá certo. E outlet saída. Então, na entrada, o B2 0,914 e na saída, né? B1 2,62. A velocidade de rotação 120 RPM para gerar um gerador de 60 Hz. As pás diretrizes, né, elas têm o alfa 2 de 33 graus, a partir da direção radial na entrada. E na saída, o alfa 1 varia, ele quer saber, né, variando de menos 10 a 10 a partir da radial, ele vai perguntar lá no final qual é o impacto disso, né? Então ele consegue variar de menos 10 a 10 graus na saída, né? Ou deve ter um ângulo entre menos 10 e 10. A vazão de 599 metros cúbicos por segundo. E o head que toda essa instalação provê é de 92,4 metros. Então já leva em conta a perda de carga e tudo mais, né? Variação de energia cinética, potencial. Então a turbina possui um head disponível de 92,4 metros. O fluido, né? Produz 92,4 metros de energia. Ele quer saber qual tem que ser o ângulo beta 1 e beta 2, respectivamente, e calcular qual é a potência e qual o head requerido se a gente desprezar as perdas irreversíveis. Para o caso do alfa 1 ser 10 graus, e repetir o cálculo para o alfa 1 zero, e repetir o cálculo para o alfa 1 menos 10. Ele está dizendo aqui, aí é um reverse rule, né? É uma palavra difícil de falar, né? Seria uma rotação reversa aqui, né? Ele tem essa, na saída, né? O VT1, aqui, ó,
esse α1 aqui, ele seria 10 graus dessa forma, 0 ou menos 10. Ele estaria puxando o vetor velocidade para o lado contrário, né? Tá? Então, qual é o impacto disso na potência gerada pela turbina? Bom, então, a gente sabe, primeira coisa, né, para a gente para achar o beta 2, que ele pediu aqui, né, ele quer saber o ângulo beta 2 e beta 1 para essa condição que foi dada aqui em cima, né? Então, ó, o beta 2, a gente lembra dessa relação aqui, ó, que o V2T é o U, que é esse ômega R2 ali, ó, né, menos esse trechinho, deixa eu dar um zoom ali, ó. Então, o que é o V2T? É o U, que é toda essa... Na verdade, isso daqui é do livro do Sengel, está muito mal representado isso, né? Porque ele bota o V2T em cima da seta, só que essa seta aqui representa o U. O V2T é só até essa partezinha aqui, ó, onde está justamente aqui, ó, né, a projeção normal com esse vetor U aqui, né? É o que eu desenhei anteriormente lá. Então, deixa eu desenhar de novo aqui para ficar claro, ó. O U, na verdade, não vai ficar muito reto, né? Deixa eu até mudar de cor aqui. Vou botar um azul. Vou tentar botar aqui embaixo. Eita. Ó, o U, ele vem só até aqui, ó. Então, esse V2T tá aqui, tá? Na verdade, o V2T ele vem só até aqui. O U é tudo, né? A velocidade de rotação toda ali, ó. Tá? O V2T está aqui, ó. Ele vem só até aqui, né? É a projeção tangencial do vetor velocidade absoluta, então ele tem essas projeções aqui, né? Onde o ômega R, ele vem, é a velocidade de rotação, tá? Certo? Então, por isso que o V2T é o ômega R menos VN2 sobre tangente de beta 2. Esse VN2 sobre tangente de beta 2, lembra, né? É justamente esse trechinho aqui, ó. Tá? Essa diferençazinha aqui. Tá? Certo? Tá? Essa diferençazinha ali. Bom, aí isolando o beta 2, ó, fica tangente a menos 1 do V2N sobre ômega R2 menos V2T. Tá? Então a gente precisa do V2N e do V2T. A gente sabe que o V2N, a vazão, a gente até escrevi isso no slide anterior, né? Ela só é afetada pela componente normal da velocidade. Então a gente tem a vazão que foi dada, ó, 599, sobre 2π vezes R2, que aqui a gente tem a circunferência, né? Então R2, 2,5, né? Cadê? Ah lá, R2, 2,5, né? Vezes a altura na entrada, B2, 0,914, tá? Então aqui a gente tem a circunferência e aqui a gente tem a altura. Então a gente tem a área por onde essa vazão está passando. Então a gente tem uma velocidade normal de 41,7 metros por segundo. E por essa figura, deixa eu apagar aqui. E por essa figura aqui, ó, a gente vê que o alfa2 é V2T sobre V2N aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Então, o V2T é V2N tangente de alfa2. E o alfa2 ele foi dado, né? Aqui, ó. Certo? Saiu daqui, ó. Então, o que a gente tem? A gente tem todas as componentes para calcular a velocidade tangencial, 27,1 metros por segundo. E aí é só jogar aqui dentro, né? A gente tem o V2N, o ômega R2 e o V2T. A gente tem que o ângulo beta 2, para esse caso aqui, tem que ser de 84,1 graus.
Repetindo o mesmo procedimento para o 1, né? Fazendo a mesma coisa lá para o 1, a gente tem a velocidade em função da vazão, tem o V1T em função do V1N e da tangente do α1, aqui no caso foi 10 graus, vou começar com 10 graus, né? Então a gente tem que o beta1 tem que ser de 47,9 graus. E aí, usando a equação de Euler, aí ele pede a potência, né? Então a gente tem o beta2 e o beta1 que ele pediu, né? Então tá aí. E usando a equação de Euler, a gente tem como saber a potência extraída dessa turbina. Tá? Então, aí substituindo valores, 461 megawatts. Assumindo uma turbina perfeita, né? O head que essa turbina demanda é a potência absorvida no eixo da turbina sobre a energia. Lembra, né, que a eficiência, lembra dessa relação aqui, ó. Quando a gente fez, na verdade, ó, isso daqui veio da própria definição do head, né? A gente dividiu a potência pelo m.g, tá? Certo? E o m.g é esse cara aqui, ó. Certo? Porque o ρ vezes o Q é o m ponto. Tá? Isso daqui foi a definição que a gente fez lá atrás, né? Certo? Ou então, a outra forma, né, que a gente tinha feito, que a potência... não, vamos ficar com essa definição mesmo, que ela é mais apropriada para cá. Então, é isso daí. Foi uma definição que a gente fez lá atrás. Tá, então aqui a gente pode até... Eu lembro que eu até... No slide, né, aqui é um igual com 3 tracinhos, que isso é de definição, né? A gente vinha escrevendo toda a equação da energia com W ponto, né? E aí a gente definiu, quando a gente divide por M.G, que isso passou a se chamar de head. Então o head que essa turbina demanda para fornecer esses 461 megawatts é de 78,6 metros. Tá? E ele disse ali, ó, que tem disponível 92,4. Então, beleza. Então, essa turbina vai operar de forma satisfatória, porque o head que tem é maior do que o que é o maior do que o que é demandado, né? A gente pode repetir o mesmo cálculo para o alfa 1 igual a zero. O beta 1, aí vocês podem refazer as contas aí, né? O beta 1 vai virar 42,8 graus. E o head requerido passa a ser de 86,8 metros e a potência passa para 509 megawatts, né? Então, ó, de 461 aumenta para 509. Lembra que se eu zerar esse termo aqui, ó, a potência aumenta, né? Eu estou subtraindo um termo na expressão da potência, então a potência vai aumentar. Tá? E para o alfa 1 de menos 10, o beta 1 vai reduzir para 38,5 graus e a potência aumenta para 557 megawatts, ó, de 509 para 557. E o head requerido passa a ser 95 metros. Agora a turbina não vai conseguir mais funcionar, porque o head que tem disponível é de 92,4. Tá? Então observa aqui, ó, essa figura aqui é uma expressão do head e da potência em função do ângulo alfa 1. À medida que o ângulo diminui, a potência aumenta, né? Porque esse cara aqui, ó, esse termo negativo da potência, ele vai se tornando cada vez menor e eventualmente se torna negativo, então a gente começa a somar aqui, né? Certo? À medida que o alfa 1 diminui, a gente começa a somar e a turbina começa a gerar mais potência. Mas, por outro lado, ela começa a demandar mais head. E aí, ó, existe um limite aqui para esse sistema, que é o head máximo que o sistema fornece. Então, a potência máxima seria aqui em torno de 550 megawatts. Tá? Certo? Porque é o momento que o head que a turbina, o head que o sistema possui, vai ser igual ao head que a turbina vai demandar.
tá? Certo? Então, isso em função do certo ângulo α1 ali, tá? Certo? Alguma dúvida aí? Bom, assim como as turbobombas, né, as leis de similaridade também são válidas para as turbinas de reação. Então, lembra, as mesmas relações de coeficiente de vazão, coeficiente de head, coeficiente de potência, elas valem aqui também. E a eficiência é a mesma história que a gente tinha falado, né? A eficiência ela se mantém constante se a gente estiver comparando duas bombas em condições diferentes, porque ele já é um grupo adimensional, né? Tá? Mas como a gente viu para bombas, né, na prática a eficiência das turbinas maiores é maior, porque, por exemplo, a rugosidade relativa ela se torna menor à medida que o dispositivo aumenta, né? Porque o diâmetro vai aumentando, a rugosidade relativa vai se tornando menor. Tá? E a mesma coisa, né? A gente compara os grupos adimensionais e aqui essa relação de, de eficiência aqui, ela vale para similaridade completa, né? Ou seja, se a gente mudar a rugosidade relativa, a rugosidade, o diâmetro do rotor, da carcaça, então essa relação aqui, certo? Só se a similaridade for completa. Se ela não for completa, e aí, ó, o que a gente tem é aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Tá aqui, ó, a eficiência empírica aqui, né? No caso da gente levar em conta essa relação ou levar em conta o fato, né, que turbinas de tamanhos diferentes vão ter eficiências diferentes, né? Então essa é uma relação empírica que pode ser usada se a gente não usar similaridade completa. Tá? E aí, da mesma maneira que a gente tinha a velocidade específica das bombas, a gente pode fazer a velocidade específica das turbinas. Então a gente pega aqui o coeficiente de head, o coeficiente de potência, e aí, enfim, faz um algebrismo com ele, né? Pega o coeficiente de head, eleva a menos 5 quartos, de potência tira a raiz quadrada, e a gente tem essa expressão aqui para a velocidade específica das turbinas. E aí, essa relação, assim como a gente viu lá para as bombas, né? Para as turbinas, elas também são usadas para a gente analisar qual tipo de turbina que a gente usa. Então, em função da velocidade específica que o dispositivo está operando. Né? Então, a gente tem, por exemplo, turbinas de impulso, né? As turbinas de Pelton ou as de ação, as de reação, aqui as de Francis e a de Kaplan, que a gente viu. Né? Tá? Então, em função da velocidade de rotação, a gente tem, em função da velocidade específica, a gente tem o tipo de turbina que vai dar a maior eficiência para cada condição. Tá? Então, aqui um exemplozinho rápido, né? Então, uma turbina hidráulica deve operar numa velocidade de rotação de 6 rotações por segundo, a uma vazão de 0,3 metros cúbicos por segundo e um head disponível de 6 metros. Ele está pedindo a melhor turbina, assumindo que a eficiência global dela é de 94%. Então, a gente tem aqui, né, enfim, para diferentes. Aqui eu tirei do livro do Sengel, aqui do livro do Munson, mas é basicamente a mesma coisa, né? São só maneiras de representar diferente. Então a gente precisa calcular a velocidade específica e analisar a figura comparativa. Então vamos converter revolução por segundo em radiano por segundo, ou RPM, né? Revolução por segundo é RPM. Então a gente tem 6 RPM vezes 2π. Então cada rotação tem 2π radiano, né? Então 12π radianos por segundo, tá? Então a gente tem a potência absorvida pela própria definição de eficiência, né? Tá? Então a energia fornecida pela turbina sobre a energia que o fluido possui. Tá? Então, potência absorvida é eficiência vezes a energia que o fluido possui. Então, 0,94 vezes o gama, no caso a água, né? Vazão 0,3 vezes 6 metros. Então, esse conjunto de dados aqui, né? Um dispositivo operando
a uma vazão de 0,3 metros cúbicos por segundo, se tiver disponível um head de 6 metros, ele pode, idealmente, né, numa turbina de 0,94% de eficiência, pode fornecer 16,58 kW de energia. Então, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular a velocidade específica, né? Velocidade de rotação, potência no eixo, a massa específica e o head. Isso deu uma velocidade específica de 0,94. E aí, olhando aqui, né, no gráfico, né, comparativo, a gente vê que, tanto qualquer um, aqui eu peguei os dois livros, né, então deu lá uma turbina de Francis, tá? Certo? Aí um outro exemplo aqui, ó, uma turbina de Francis está sendo projetada para operar numa represa, e ao invés de começar do zero, né, eles decidem fazer escalar, né? O pessoal chama isso, vocês tem alguns livros que chamam isso de escalar, de escala, na verdade, né? Pegar uma turbina que já existe e projetar uma numa escala diferente, né? Ou apropriada para a condição atual, tá? Tendo como base uma turbina que tem uma excelente performance já, né? Um histórico excelente de performance. Então, a turbina existente, que ele está chamando de turbina A, tem um diâmetro de 2,05 metros, gira 120 RPM, ou 12,57 radianos por segundo, né? Eu já fiz a conversão aqui. No seu melhor ponto de eficiência, com uma vazão de 350 metros cúbicos por segundo. O head de 75 metros de água, e aí ela produz uma potência de 242 megawatts. Essa turbina nova, B, é para uma instalação maior. E aí, o gerador, ela vai funcionar contra um gerador que gira na mesma velocidade, né, 120 RPM, mas o head dessa nova instalação é maior, é de 104 metros. Ele quer saber o diâmetro que a nova turbina deve operar no ponto de máxima eficiência e a vazão, potência e eficiência dessa nova turbina. Bom, aí a gente usa essas relações de similaridade, né? Então, a vazão em B precisa da relação de diâmetro. Mas a relação de diâmetro a gente tira pelo coeficiente de head. Né? A velocidade de rotação vai ser a mesma. E aí a gente iguala os dois coeficientes. Né? Se a gente está fazendo uma turbina que tem que guardar similaridade com a turbina atual, né? Então a gente iguala o coeficiente de head. Velocidade, a aceleração local da gravidade é o mesmo, velocidade é o mesmo. Então, a relação do head vai dar a relação de diâmetro. A gente tem a relação do head que ele deu, né? Ela vai operar 75 metros. O atual tem 104. Então, a nova turbina vai ter que ter 2,41 metros de diâmetro de rotor. E aí a gente pode resolver a vazão em B, 572 metros cúbicos por segundo. E aí a gente resolve a potência assumindo similaridade completa. Então, a potência em B, a potência em A, razão de diâmetro. Ele deu a potência em B, em A, né, 242 megawatts. Então, a potência em B, essa nova turbina gera 548 megawatts. E a eficiência dela é a mesma, né? Certo? Então, é só calcular. Por um ou por outro, né? É a potência sobre o gama, head, vazão. Então deu 94,2%. Se a gente fosse pelo modelo empírico de Moody, 94,4%. Né? A diferença não é tão grande assim. Tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Bom, pessoal, então a gente terminou o curso. Terminamos aqui a aula e terminamos o curso. Então essa foi a última